Lei 4.717 regula a ação popular. Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade e de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, de entidades autárquicas, de sociedade de economia mista, de sociedades mútuas, de seguros, nas quais a União represente os segurados ausentes, das empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o Tesouro Nacional haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. Considera-se patrimônio público para os fins referidos para os fins. O que é patrimônio público? Patrimônio público, para fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turísticos, em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com menos de 50% do patrimônio ou de receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. A prova de cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou com documentos que a ele correspondam. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere este artigo as certidões e informações que julgar necessária, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas. As certidões e informações a que se refere o parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 dias da entrega, sob recibo dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizados para a instrução de ação popular. Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação. Ocorrendo hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento e, salvo em se tratando de razão de segurança jurídica, segurança nacional, requisitar e outras. Feita a requisição, o processo ocorrerá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado da sentença condenatória. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior. Nos casos de incompetência, vício de forma, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior. Nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade. Para a conceituação de casos de nulidade, observar-se-ão as seguintes normas. A incompetência ficará caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. O vício de forma consiste na omissão ou na inobservância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou à seriedade do ato. Ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa violação de lei
regulamento ou outro ato normativo. Inexistências do motivo. Verifica quando a matéria é de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Desvio de finalidade. Se verifica quando o agente pratica o ato visando um fim diverso naquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Os atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou privado, ou das entidades mencionadas no artigo 1º, cujos vícios não se compreendam nas especificações do artigo anterior, serão anuláveis, segundo as prescrições legais, enquanto compatíveis com a natureza deles. São também nulos os seguintes atos ou contratos, praticados ou celebrados por quaisquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º. São também nulos os seguintes atos ou contratos praticados ou celebrados por qualquer das pessoas ou entidades referidas no artigo 1º. A admissão ao servidor público remunerado com desobediência quanto às condições de habilitação das normas legais, regulamentares ou constante de instruções gerais. A operação bancária ou de crédito real, quando for realizada com desobediência às normas legais, regulamentares, estatutárias, regimentais ou internas. O valor real do bem, dado em hipoteca ou penhor, for inferior ao constante de escritura, contrato ou avaliação. A empreitada, a tarefa e a concessão de serviço público, quando o respectivo contrato houver sido celebrado sem prévia concorrência pública ou administrativa, sem que essa condição seja estabelecida em lei, regulamento ou norma geral. Do edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições que comprometam seu caráter competitivo. A concorrência administrativa for processada em condições que impliquem na limitação das possibilidades normais de competição. As modificações ou vantagens, inclusive prorrogações que forem admitidas em favor do adjudicatário durante a execução dos contratos de empreitada, tarefa e concessão de serviços públicos, sem que estejam previstas em lei ou no respectivo instrumento. A compra e venda de bens móveis ou imóveis, nos casos em que não cabível concorrência pública ou administrativa, quando for realizado com desobediência das normas legais, regulamentares ou constante de instruções gerais, o preço de compra dos bens for superior ao corrente de mercado da época da operação, o preço de venda dos bens for inferior ao corrente do mercado na época da operação. A concessão de licença de exportação ou importação, qualquer que seja a sua modalidade, quando houver sido praticada com violação das normas legais e regulamentares ou de instruções e ordens de serviço, resultar em exceções ou privilégios em favor do exportador ou importador. A operação de redesconto, quando sob qualquer aspecto, inclusive o limite de valor, desobedecer às normas legais, regulamentares ou constante de instruções gerais. O empréstimo concedido pelo Banco Central da República, quando concedido com desobediência de quaisquer normas legais, regulamentares, regimentais ou constantes de instruções gerais. O valor dos bens dados em garantia na época da operação for inferior ao da avaliação. A emissão, quando efetuada sem observância das normas constitucionais, legais e regulamentadoras que regem a espécie da competência. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer a ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas em que interessem à União, o Distrito Federal, aos Estados ou aos municípios. Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos municípios, os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam acionistas, e os
e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse patrimonial. Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz das causas da União. Se houver, quando interessar simultaneamente aos Estados e ao município, será competente ao juiz das causas dos Estados. Se houver, a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações que forem posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sobre os mesmos fundamentos. Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado, dos sujeitos passivos da ação e dos assistentes. A ação será proposta contra a pessoa pública ou privada e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizados, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo. No caso de que trata o inciso 2, item B do artigo 4, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, citar-se-ão como os réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no artigo 1º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os beneficiários da mesma. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção de provas e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Do processo, a ação obedecerá o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, observadas as seguintes normas modificadas. Ao despachar inicial, o juiz ordenará, além da citação dos réus, a intimação do representante do Ministério Público, a requisição às entidades indicadas na petição inicial dos documentos que tiverem sido proferidos pelo autor, bem como de outros que se lhe afigurem necessário ao esclarecimento dos fatos, ficando o prazo de 15 a 30 dias para o atendimento. O representante do Ministério Público providenciará para que as requisições a que se refere o inciso anterior sejam atendidas dentro dos prazos fixados pelo juiz. Se os documentos e informações não puderem ser oferecidos nos prazos assinalados, o juiz poderá autorizar a prorrogação dos mesmos, no prazo razoável. Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital, com no prazo de 30 dias, afixados na sede do juiz e publicado 3 vezes no Jornal Oficial do Distrito Federal, ou da capital do estado ou território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 dias após a entrega, na repartição competente, sob protocolo de uma via autenticada do mandato. Qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final, de primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o prazo para a contestação e produção de provas,
salvo quando o beneficiário, se a citação se houver feito na forma do inciso anterior. O prazo de contestação é de 20 dias. Prorrogável por mais 20 dias, a requerimento do interessado, se particularmente difícil a produção de prova documental. E será comum a todos os interessados, correndo da entrega em cartório de mandato cumprido, ou, quando for o caso, do decurso do prazo assinado em edital. Caso não requerida até o despacho saneador, a produção de prova testemunhal ou pericial, o juiz ordenará, vistas à parte, por 10 dias para as alegações, sendo-lhes os autos conclusos para a sentença, 48 horas após a expiração desse prazo. Havendo requerimento de provas, o processo tomará o rito ordinário. A sentença, quando não prolatada em audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de 15 dias do recebimento dos autos pelo juiz. O proferimento da sentença, além do prazo estabelecido, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para a promoção. Durante 2 anos, privará o proferimento da sentença, além do prazo estabelecido, privará o juiz da inclusão em lista de merecimento para a promoção durante 2 anos e acarretará a perda para efeito de promoção por antiguidade, de tantos dias quanto forem os do retardamento, salvo motivo justo, declinado nos autos, e comprovado perante o órgão disciplinar competente. Ficará sujeita à pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, à autoridade, o administrador ou o dirigente que deixar de fornecer, no prazo fixado no artigo 1, parágrafo 5º, ou naquele que tiver sido estipulado pelo juiz, informações e certidão ou fotocópia de documento necessário à instrução da causa. O prazo contar-se-á do dia em que entregue, sob recibo, o requerimento do interessado ou ofício da requisição. Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como o representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. As partes só pagarão as custas e preparo a final. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos aos responsáveis pela sua prática e aos beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando o incorrente em culpa. A sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento ao autor das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como os honorários de advogado. A sentença que, apreciando o fundamento do direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas. Se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Quando a lesão resultar na falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação importará o pagamento devido, com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver. Quando a lesão resultar de execução fraudulenta, simulada ou irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito com juros de mora. Quando o réu condenado receber dos cofres públicos a execução, far-se-á por desconto em folha até integral de ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a sequestro e penhora, desde a prolação de sentença condenatória.
Se, no curso da ação, ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar a que a lei combine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, o juiz de ofício determinará a remessa de cópias autenticadas das peças necessárias às autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção. Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá em 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. É sempre permitidas às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestados a ação, promover em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. A sentença terá eficácia da coisa julgada erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Daqui julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo. Das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, poderá recorrer qualquer cidadão e também o Ministério Público. Disposições gerais. Para o fim desta lei, considera-se as entidades autárquicas, o serviço estatal descentralizado com personalidade jurídica, custeado mediante orçamento próprio, independentemente do orçamento geral. As pessoas jurídicas especialmente instituídas por lei para a execução de serviços de interesse público ou social, custeados por tributos de qualquer natureza ou por outros recursos oriundos do Tesouro Público. As entidades de direito público ou privado a que a lei tiver atribuído competência para receber e aplicar contribuições parafiscais. A ação prevista nessa lei prescreve em 5 anos, aplicam-se à ação popular as regras de Código de Processo Civil naquilo que não contrariem os dispositivos da lei, nem a natureza específica da ação. Fim.